Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Meus amados, minhas amadas, agradecendo a Deus, mais uma vez, por uma missão cumprida, mais uma missão cumprida nesse dia de hoje. E aqui eu me encontro para levar a mensagem até você. Que essa mensagem chegue até onde eu não posso ir. Que Deus abençoe a cada um e que tome posse da palavra. Amém? Que Deus venha abençoar a cada um de nós. Glória a Deus. Eu me encontro aqui com a palavra que está no livro de Romanos, 1 Romanos, amém? 1 Romanos, onde começa aqui a justiça pela fé. Que aqui é o assunto dessa epístola, né? O apóstolo Paulo, a justiça pela fé. A partir aqui, o versículo 16 e o 17 aqui, aleluias, aonde Deus nos fala, né? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Irmãos, aqui dá para nós entendermos, primeiro, que Deus não faz acepção. O apóstolo Paulo aqui, ele deixa bem claro, através do Espírito Santo de Deus, né, que Deus, Jesus, não faz acepção de pessoas, seja grego, né, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E todo aquele que crer, que pratica o evangelho de Cristo, que procura andar nos caminhos retos do Senhor, que Ele nos ensina, pode ter certeza que está trilhando e está chegando à salvação da sua alma. E então eu também encontro aqui, aonde ele nos fala, o apóstolo Paulo fala assim, olha só, primeiro do judeu e também do grego, acepção que Deus não faz de ninguém. Judeu, grego, branco, preto, magro, gordo, rico, pobre. Se você crê neste Deus maravilhoso que faz maravilhas em nossas vidas, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que dela tudo se espera. É você crer no Senhor nosso Deus. É você saber que Ele sim é quem pode todas as coisas. É você ir à luta sabendo que Deus é contigo. Porque Deus fala assim, eu sou contigo. Seja forte e corajoso. Então vá à luta, porque a tua fé te salvou, a tua fé te salva, a tua fé em Cristo Jesus faz você alcançar aquilo que para você, nos olhos humanos, era impossível. Amém? Então veja bem, também, quando ele fala, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Eu me lembro, essa passagem eu me lembro muito bem de mim, quando eu era ainda um perseguidor de crente, como Saulo foi, né? Saulo, porque me persegues, eu era um perseguidor de crentes, e quando os crentes vinham falar, o justo viverá pela fé, eu dizia, eu também, eu sei disso, eu também tenho fé, mas eu não tinha fé. Talvez nesse momento você ache que você tem fé, você não tem fé. Deus tinha misericórdia de mim. Deus tinha misericórdia de mim. Até o dia que eu dei um passo para Jesus. Porque eu fiz a minha parte, eu dei um passo para Jesus. E aceitei Ele como um único e suficiente Salvador da minha vida. Ué, pastor, mas o senhor deu um passo para Jesus, mas é Ele quem salva, cura e liberta exatamente. A partir do momento que eu dei o passo para Ele. Se eu nunca tivesse dado o passo para Ele, eu não estaria aqui agora, falando do amor dEle, da justiça dEle. Não estaria. Portanto, esta palavra, que o justo viverá pela fé, eu hoje tenho ela e tenho convicção. Viver pela fé é você olhar para um lado assim, seguir em frente e dizer, eu creio no Deus de Israel que eu sirvo, eu vou à luta, e aí ele de lá
ouve e fala, então eu estou contigo. É desta forma, irmãos. E eu estou aqui neste momento para dizer aos abençoados que medite mais nas Escrituras, para que você não venha ter um esfriamento espiritual, para que você não venha ter uma morte espiritual. Medite mais nas Escrituras. Ela te deixa mais sábio, te deixa mais perto da salvação. Você vê que aqui em Romanos, aqui essa frase ela é usada para demonstrar que a justificação diante de Deus não se alcança pela observância. Olha só, a justificação diante de Deus não se alcança pela observância da lei. Não se alcança pela observância da lei. Tá vendo? Mas pela fé em Jesus Cristo. Porque nós só vamos chegar ao trono se nós depositar esta fé em Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E o que acontece? Jesus nos ensina. E é Deus que fala com a gente, irmãos. Se nós não aprender a perdoar aqui, se nós não ter essa fé viva, capaz de perdoar, não terá o perdão do Pai. Tudo isso é através da fé, que eu creio em Jesus. Por que eu perdoo? Porque eu sou bonzinho? Não! Deus olhou de lá e não viu sequer um justo aqui embaixo. Não! Não é porque eu sou bonzinho. É porque eu tenho a convicção da minha fé em Cristo. E se eu tenho essa convicção da minha fé em Cristo, eu estou pronto para perdoar quem tem me ofendido. Aleluias. E ir para a luta. Se tiver de conviver comendo no mesmo prato, amém. Se não, cada um procura o seu rumo. Mas o importante é que eu perdoei em paz. E quero paz. Então, essa palavra, ela diz da seguinte forma: não pela observância da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Já em Gálatas 3, no capítulo 3 de Gálatas, né, no versículo 11, Jesus aqui é mais enfático. Né? Ele enfatiza mais, ele ecoa aqui, né, essa ideia, afirmando que o justo viverá pela sua fé. Como está a sua fé em Cristo agora, nesse momento? Deus enfatiza aqui. O apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus, aleluia, ele enfatiza. Aonde Jesus fala, ele ecoa, ele está enfatizando e dizendo: o justo viverá pela fé, sim. Se crê em mim, pode ter certeza que se você for à luta, a tua oração, a tua palavra, o teu pedido chega aqui no meu trono e eu estou contigo. Serei contigo. Seja forte e corajoso, bate a poeira e vá à luta. Porque se você crê, eis-me aqui. É simples assim. Então, aqui ele enfatiza mais. Quando ele fala, olha só como ele enfatiza mais, ele ecoa mais. Ele ecoa mais essa ideia, afirmando que o justo viverá pela fé. Eu hoje sei o que é viver pela fé. O evangelista Dalma aqui sabe o que é viver pela fé. Eu abandonei, eu deixei, foi tudo pelo amor de Cristo. E hoje me considero um homem rico. Sabe? Pela esta fé que eu deposito no meu Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora Deus meu. Aleluia. E agora Deus meu e Deus seu também. É esta fé. Porque a palavra está dizendo que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. Hoje eu ouvi isso. A gente fica assim, um pouco, né? A gente fica um pouco sentido. A gente fica sentido, sim. Porque a gente está vendo que as Escrituras estão se cumprindo. O amor de muitos se esfriando. Mas se você está ainda com aquela fé, não deixe ela esfriar. Permaneça firme. Se você está tendo uma morte espiritual, você ainda tem que saber que você está respirando, você está com um ar de vida. Faça um encontro novamente com Jesus.
vai devagarzinho, mas você chega lá. Deus conhece muito bem o coração, Ele sonda o coração e os rins de cada um de nós. E se nós analisarmos bem, quando Ele ecoa afirmando que o justo viverá pela fé, irmão, é porque Ele sabe aqui, sim, Deus sabe proteger cada um dos dele. Ele não deixa o seu celeiro desabastecido, Ele não deixa a enfermidade tomar conta de você. Não. E quando vem uma enfermidade de lá para cá, a tua fé é tanta que tudo que Deus fizer é bem feito. Tudo que Deus fizer é bem feito. O senhor está dizendo que a enfermidade é Deus que está colocando? Não estou dizendo isso. Porém, também eu tenho que dizer aqui, falar aqui para os abençoados, que a Bíblia nos fala que depois dos 70 é só enfado e fadiga. Uns vai chegar a 70, 80, 90, 100, mas vai chegar um momento que vai partir dessa para outra. Ou com enfermidade ou sem enfermidade, mas vai ter que ir. O que você tem que fazer, que nós temos que fazer, é preparar nossa alma todos os dias. Que pode acontecer a qualquer momento, ou com 100 anos, ou com 10 anos só de idade, ou com 20, ou com 30, ou com 50. Acabou. Então, esta é a palavra fé. É crer. Também aqui se encontra no livro aqui de Hebreus, né? Hebreus 10, aonde Deus, 10, o versículo 38, irmãos, aonde ele reforça a importância da perseverança na fé, mostrando que o justo não retrocede, mas vive pela fé, mesmo quando a alma se mostra orgulhosa. Meu Deus, isso é forte, né? Aqui em Hebreus, né? Em Hebreus, quando ele se fala que a importância da perseverança na fé, mostrando que o justo não retrocede. O justo não retrocede mesmo, não. Persevere na fé. Olha, irmãos, tem dia que está amargando igual Giló. E aí me perguntam, como é que vai, pastor? Vai tudo bem, graças a Deus, como a sunamita. Vai tudo bem, graças a Deus. Está amargando igual Giló. Mas Deus sabe que eu já bati o joelho no chão e falei com ele. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Eis a questão. Então é esta fé que vai te libertar, que vai te trazer a cura carnal e espiritual. Então quando aqui fala, né, em Hebreus da importância da perseverança na fé, é mostrando que o justo não pode retroceder. O justo não retrocede, mas vive pela fé. Eu vivo pela fé, por que eu tenho que retroceder? Eu não vou retroceder jamais, não posso. Por quê? Porque eu creio hoje num Deus vivo. Eu estava comentando com um abençoado hoje. Falei, olha, ele primeiro ele disse, pastor, eu só tenho que dizer uma coisa. Se eu hoje estou afastado, porque eu esfriei na fé mesmo. Enfim, porque ele vem de uma classe socioeconômica alta. E o servo de Deus, ele passa por vales, por momentos difíceis, e ele afastou, né? E eu pensei depois comigo, falei, meu Deus, tem misericórdia dele, como o Senhor está tendo de mim, porque se eu fosse olhar para o mundo que eu vivi, o mundo da vaidade, eu também não estaria aqui agora, nesta mesa, sentado, conversando com você, meu amado, minha amada, falando do amor de Deus, falando da salvação, da importância da fé, da importância do perdão. Eu não estaria, porque eu vivo pela fé e tem dias que está amargando igual Giló. Mas eu tenho convicção do Deus que eu sirvo.
e tem uma convicção que aqui tudo é vaidade, 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 vaidade. Tudo debaixo do céu é vaidade. Eis a questão, então aqui é a importância que se encontra, né? Que ele reforça a importância dessa perseverança na fé, mostrando que o justo não retrocede. Por que nós temos que retroceder? Mas vive pela fé, mesmo quando a alma se mostra orgulhosa. Mesmo a alma, em muitos momentos, demonstra aquele orgulho, aquele egocentrismo. Tira isso de você. Põe a tua fé em primeiro lugar. Aleluia. Essa passagem, irmãos, da Bíblia aqui, né, tem grande importância. Ela é de grande importância. Agora, por quê? Né? Pois destaca que a natureza da salvação como um dom de Deus, recebido pela fé e não por obras. Recebido pela fé e não por obras. Primeiro eu tenho que ter minha fé em Cristo. Para mim fazer a obra, eu tenho que ter esta fé. Porque aí não precisa eu me aparecer nos programas de televisão, não precisa eu estar falando o que eu estou fazendo, não precisa não precisa nada disso. Quer fazer o bem? Faça, não precisa se aparecer. Quer se aparecer? Põe uma melancia na cabeça. O que está acontecendo hoje é isso aí. Tudo que vai fazer tem que estar se aparecendo, se apresentando. Não precisa isso. Viva com tua fé em Cristo, porque o teu galardão vem do Senhor. O teu galardão vem do Senhor. Então, a importância, né? Ela destaca a natureza da salvação como um dom de Deus, recebido pela fé e não por obras. O justo, aquele que foi justificado por Deus, vive uma vida de confiança e dependência dele, guiado pela fé em suas promessas e em sua palavra. Aleluia. O que eu penso? O que eu acho? O que eu observo nesta palavra? Olha só. Recebido pela fé e não por obras. O justo, aquele que foi justificado por Deus, o justo, você que foi justificado por Deus, que aceitou o Senhor Jesus como único salvador da vida dele, da sua vida, e que continua sendo justificado por Deus, porque você anda nos caminhos do Senhor, na vereda do Senhor. Então vejamos aqui, glória a Deus, justificado por Deus, vive uma vida de confiança. Você vive uma vida, eu vivo essa vida de confiança. Eu vivo essa vida de confiança, você vive essa vida de confiança e dependência dele. Nós somos dependentes de Cristo, nós somos dependentes de Deus. Porque, irmãos, Deus sem nós, ele é tudo. Mas nós sem Jesus, nós não somos nada. Nós não somos nada sem Jesus. Essa semana eu estava conversando com meu irmão, ele falou algo que eu achei tão interessante. Quando eu cheguei em casa aqui, eu fui refletir, nós falando de vida, sopro da vida, a vida é um sopro. E ele disse, olha, meu irmão, hoje, mais ainda, a vida nossa, ela está mais fragilizada, se levar em consideração, do que um passarinho. Tantas coisas que estão acontecendo por aí, está mais fragilizada do que a vida de um pássaro, de um passarinho. Aí ele usou ainda a metáfora, ainda fez a brincadeira e disse, porque hoje, antigamente, no nosso tempo de menino, a gente pegava um estilingue para ir, né, matar os passarinhos, para comer assado, aquela coisa toda. Eita, eu vivi isso. E hoje, os passarinhos estão livres disso aí. Porque os meninos só pensam mais agora, é só no celular, no videogame. Essa situação não tem mais vida. Não tem mais vida. Então, a vida do passarinho hoje, meu irmão, ela está mais segura do que a nossa. E nós falando de tudo que está acontecendo, os desastres que estão acontecendo neste mundo, neste planeta Terra, né, com esta humanidade. E eu parei para analisar e vi que, meu irmão, ainda é ímpio, mas com muita sabedoria. Por isso eu estou falando aqui. É verdade, porque aquele que é justificado por Deus vive uma vida de confiança e dependência dele, guiado pela fé em suas promessas e em sua palavra.
A sua promessa será cumprida. A minha promessa será cumprida. Mas a partir do momento que nós dá o lugar. O que eu mais vejo é pregadores falando, olha, grande é a promessa que Deus tem na sua vida. Grande é a promessa que Deus tem na sua vida. Deus tem promessa na vida de todos nós. Você lembra Nabal? Está escrito aqui em Reis, 2 Reis, Nabal, coração tirano, que Deus matou ele após 10 dias. Mas ele nasceu, mas ele tinha promessa. Todos que nascem com promessa. Nasce. E Deus não quer que uma alma se perca. Agora temos que ter esta fé em Deus e dar um passo para Jesus para que a nossa promessa seja cumprida. Como é que a promessa de Deus vai ser cumprida na minha vida se eu não der lugar a Deus para agir na minha vida e se eu não for, se eu não for à luta, como é que a promessa vai agir na minha vida, na sua vida e na minha? E muitos estão pregando que Deus tem. Grande é a promessa que Deus tem na sua vida. Mas eles pregam assim e para aí. Mas não, eu não. Grande é a promessa que Deus tem na sua vida. Mas se você der o lugar para Deus agir na sua vida. Deus não age na vida de ninguém que não dá o lugar para Ele agir. E eu provo. E deixo para você aqui claro. Procure aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus aqui, todos que tiveram a promessa cumprida, o esforço que eles fizeram. Eles se esforçaram. Procure aqui na palavra que você vai encontrar todos. Então todos nascem, sim, com a promessa para ser cumprida. E aqui quando ele fala dependência dele, que nós somos dependentes de Deus, guiados pela fé em suas promessas e em sua palavra. Amém? Então a fé, nesse contexto aqui, não é apenas um sentimento ou uma crença passiva. Aqui, o apóstolo está dizendo que a fé não é apenas um sentimento. Não é apenas um sentimento. Não, de forma alguma, não é apenas um sentimento ou uma crença passiva, mas é um princípio de ação e poder. Olha só, é um princípio de ação e poder. Eu tenho que ir à luta, você tem que ir à luta, de ação e poder. É a coligação dos dois. A minha ação, oração. Você vai encontrar a palavra ação no nome oração. É orar ao Senhor e ir à luta. Então, veja bem, nesse contexto não é apenas um sentimento ou uma crença passiva, mas um princípio de ação e poder que leva o crente a viver de acordo com a vontade de Deus e a confiar em suas providências em todas as áreas da vida. Está vendo? Veja bem, que leva o crente a viver de acordo com a vontade de Deus e a confiar em sua providência em todas as áreas. Viva de acordo com a vontade do Senhor, do nosso Deus. Ele está aí para te resgatar, quebrar as correntes, se você dá lugar. Se você agir, Deus só quer que você age e que crê. Então a fé, ela é inabalável, ela tem que ser inabalável. E ela não pode ser apenas um sentimento. Não é apenas um sentimento. A fé é muito mais que um sentimento. A fé, ela é um conjunto da obra, ação. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um. Eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé em Cristo Jesus, abençoar a cada um. A todos que estão enfermos, que o Senhor nosso Deus traz a cura carnal e espiritual, através da fé em cada um. Orando aqui pelo abençoado Lélio, lá em São Paulo. Meu amigo, meu primo, meu irmão, meu amado.
Deus vai te tirar dessa, já te tirou, tá? Se você crê, toma posse, né? Viu, Lélio? Toma posse. E eu sei que você crê porque você é um servo de Deus que crê. Toma posse, tá? E eu tenho certeza em Cristo Jesus. Nosso abençoado amigo, Pastor Som, aqui na cidade de Porto Seguro, eu oro por todos vocês. Meu amigo Lio, meu amigo Nivaldo, que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus venha curar, trazer a cura carnal e espiritual na vida de cada um. Eu estou aqui em nome de Jesus apresentando, meu Deus, cada um. A cada um. Que Deus venha curar toda a família da senhora, minha irmã, minha abençoada irmã Nilza. Que Deus venha abençoar esta cidade, esse estado, este país. Que Deus venha abençoar e trazer a cura carnal e espiritual para todos os moradores nos 4 cantos dessa terra. Que Deus abençoe esse universo, esses poderosos que estão no poder, achando que pode tudo e que é sábio. Eles não são sábios. Sabe por quê? Se eles fossem sábios, não brigavam por coisas banais, aonde muitos pequenininhos de Deus estão morrendo com bombas, com tiros, sem dever nada. Como é que esses homens no poder são sábios? Me explica. Sábio é o homem que crê em Deus, em Cristo Jesus. Este é sábio. Sabedoria é que vem aquela que vem do alto céu. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Eu abençoo a cada um nos 4 cantos. Toma posse. Abençoa a minha família, meus filhos, meu neto, minha nora. Abençoe, Pai. Toma em tuas mãos. Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Abençoa os ministros que estão nas igrejas, Senhor Jesus, nos ministérios, nos templos. Fortaleça eles na fé, porque a tua palavra já está nos dizendo, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Glória a Deus. Deixa lá o seu comentário. Vai lá, seja membro. Evangelista Dalmo Pereira. Glória a Deus. Na escuridão da morte o Senhor me deixou. Glória a Deus. Acordei de um pesadelo. Glória a Deus. Aleluias. Tive mal, mas já foi temporal. Deriva, Senhor, sem calor. Glória a Deus. Abençoe, Pai. Eita glória. Como é bom te servir, Senhor. Como é bom te servir. Como é bom. Só que eu faço muito pouco diante daquilo que o Senhor faz por mim. Só gratidão ao Senhor. Ao Senhor só gratidão. Só devo gratidão ao Senhor, Jesus. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ter me dado esta oportunidade. Obrigado, Pai, por ter me resgatado do charco de lodo. Obrigado. Estou aqui. Não me deixa cair, Senhor. Não me deixa cair. Jesus consertou. Glória a Deus. Coração quebrado. Jesus consertou.